Fala galera, paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse nosso podcast, o podcast oficial da Quadrangular. E hoje comigo aqui, Matheus. Faz tempo que a gente não faz um episódio junto, hein, Matheus? Faz tempo, nem lembro o último episódio que eu participei. Eu acho que foi do Creative com o Alexandre, que estava com a gente, né? Aqui, né? É verdade. Último sobre criatividade, né? E hoje é um outro tema. Então seja bem-vindo. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem relevante, né, para os dias de hoje. Sim, eu considero como um tema sendo extremamente importante aí para gerar até um desejo no seu coração aí. Mas a gente não vai falar sobre o tema ainda não, segura aí. Antes disso, nós queremos pedir para você seguir nós nas redes sociais, @PazSejaConvoscoPodcast e @QuadrangularOficial para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso podcast, na nossa igreja e tudo que... Os cortes, tudo que nós temos. Isso. E sabe o que é legal? A gente tem recebido bastante comentário e com ideias, sugestões de temas. Então, você que tem sua ideia, você tem sugestão de tema, de convidados para estar conosco aqui, faça isso. Você pode mandar já aí para a gente sugestões que vocês tiverem e a gente, na medida do possível, vai encaixando aqui. Porque às vezes você dá sugestão, alguma ideia e já fizemos no passado, né? É verdade. Mas continua mandando aí. Manda de onde você está assistindo, onde você está acompanhando, sua região, estado, enfim. E você pode mandar pelo direct mesmo do Instagram ali, exato, né? Que a gente dá sempre uma olhada. E também nos comentários ali das publicações. E se você tiver algum convidado que você talvez queira ouvir, né? Ou uma indicação do pastor, né? Aqui. Também. É que nós também estamos no Spotify. Eu queria chegar nesse ponto. É isso aí. Exatamente aí. Além do Instagram, nós estamos no Spotify, no TikTok, em todas as plataformas principalmente digitais. Na nossa plataforma de streaming. Sensacional. Eu queria passar para você, porque a gente sempre fala do Quadrangular Play, mas nós temos aqui um dos grandes responsáveis por essa plataforma. Fala um pouco do Quadrangular Play. O Quadrangular Play é a nova plataforma de streaming da Quadrangular. Então, você pode assistir séries, documentários sobre a nossa igreja, sobre os ministérios, algumas histórias que aconteceram com a nossa igreja, trabalhos missionários, eventos, inclusive... aconteceu o encontro de liderança de mulheres e você pode assistir, né, pelo Quadrangular Play. Convenção Nacional. Quadrangular Play. Então, todos os eventos da nossa igreja, Congresso Internacional de Missões, você pode estar acessando quadrangularplay.com.br ou pesquisar na sua loja de aplicativos da Apple ou do Android e pesquisar Quadrangular Play e vai aparecer ali. É um login que você deve... Não temos aqui, mas é um playzinho com um Qzinho no meio e roxinho que é o novo roxinho. É isso aí. E hoje, o podcast de hoje, por que a gente acha extremamente importante? Ele foge um pouco da caixinha, né, daquilo que nós estávamos fazendo aqui há um tempo. Porque o tema ele é empreendedorismo. E hoje nós vamos mostrar e trazer algumas perspectivas diferentes da que eu mesmo tinha. Aqui num bate-papo aqui no backstage com o convidado de hoje, eu me surpreendi com algumas ideias, algumas informações que ele trouxe. Achei muito interessante. Só no backstage, coisa de 10 minutinhos de bate-papo, hein? Imagina o que não vai render só 1 hora. Então, fica atento aí. Quem é? Fala o nome do nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é Estevão Nogueira, ele que é diretor da Secretaria de Desenvolvimento. Olha. É isso aí, ele é diretor... De Limeira, né? Desculpa, da cidade de Limeira. Da Prefeitura de Limeira. E hoje ele veio bater esse papo com a gente aqui sobre empreendedorismo. Ele tem conhecimento de causa por estar sendo como diretor nessa secretaria. Então ele tem muita informação importante para passar para a gente. Seja bem-vindo, Estevão. Muito obrigado, né, Alexandre e ao Matheus pelo convite. É um grande prazer ocupar aqui esta mesa e podermos conversar sobre esse tema que é, de fato, muito importante e é um tema que está assim, muito em alta, né? Tem muitas pessoas nas redes sociais, inclusive, que são referência e que têm falado sobre empreendedorismo, sobre comportamento empreendedor, que é o que a gente estava falando aqui no backstage, né? Que a ideia de empreendedorismo, né? A definição de empreendedorismo hoje ela está amplificada, né? A definição é muito ampla. E assim, é um grande prazer mesmo estar aqui. Só para contextualizar um pouquinho, eu fui para essa área do empreendedorismo
por conta da minha formação. Eu sou economista, né, de formação e tenho MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades. Então, enveredei e escolhi essa área do empreendedorismo por já ter sido empreendedor, sou empreendedor atualmente, tenho o meu próprio negócio, e então é uma área da qual eu me identifico muito. Então, fui convidado para estar na Secretaria de Desenvolvimento como diretor lá. A gente fala diretor na Secretaria de Desenvolvimento, mas tem um nome bem grande, o nome do cargo, né? Diretor de Atendimento à População e ao Empreendedor. Na cidade de Limeira. Na cidade de Limeira. Então, a gente tem um foco lá na questão da empregabilidade e do empreendedorismo. São duas coisas que caminham juntas e você não... De fato, é difícil desassociar uma coisa da outra, né? Uhum. A questão da geração de emprego com a questão do empreender. Estão intimamente ligados, então por isso que eu cuido dessa área lá, Alexandre. E assim, né? Para a gente começar pela base, né? O que é empreendedorismo? O que é empreender? Bom, empreender significa inovar. Inovar para que se gere resultados. Antigamente, o pessoal tinha a ideia de que empreender seria apenas ser dono do seu próprio negócio, né? Ser dono da sua empresa. Hoje não. Hoje a definição de empreender é gerar resultados. Gerar resultados, e aí é aquilo que eu falei. O comportamento empreendedor você pode empregar em qualquer lugar. Sendo dono do seu próprio negócio, é claro, mas você pode empreender, né, ter esse comportamento empreendedor dentro das organizações. E eu falo dentro das organizações porque a gente pode entender que você pode ser empreendedor dentro de uma empresa, né, sendo contratado via regime CLT, ou você pode empreender dentro de uma empresa sobre um outro regime, que é o MEI, prestando serviço para essa empresa. Mas você pode empreender também em instituições, né? Uma instituição não governamental, você pode ser empreendedor. Na igreja, você pode ser empreendedor. Você pode gerar resultado em qualquer lugar, né? Eu falo muito para jovens, né? A gente leva palestra de empreendedorismo para jovens e a gente sempre fala para os jovens, né, que eles já podem empreender independente da idade deles, mesmo ainda não estando, às vezes, com idade, né, de estar empregado, mas ele pode empreender dentro da escola dele, né, gerando resultados para a escola dele, fazendo ações comunitárias. Então, hoje, a questão da definição de empreendedorismo mudou e a gente entende que empreender, ser empreendedor pode ser em qualquer lugar. E você pode gerar resultado, pode gerar eficiência para as organizações através de uma atitude empreendedora. Eu confesso que achei fantástico essa nova definição, talvez, do empreendedorismo, porque eu ainda tinha uma visão de que empreendedor é só aquele que tem uma empresa, ou aquele que gera uma empresa, aquele que quer ter uma empresa. A pessoa empreendedora tem visão empreendedora. O que é isso? Uma pessoa que quer ter uma empresa. Então, isso é muito bacana, que, na verdade, ser empreendedor é gerar resultado de alguma forma, mesmo de uma empresa ou na sua própria, ou no seu próprio negócio. Exatamente. Achei fantástico esse... Por isso que eu disse para vocês, vai ter bastante conhecimento aqui hoje sendo gerado. Fala para a gente, Estevão, como é que está o cenário hoje? Para quem quer empreender, achei importante a gente gerar esse incentivo ou não para a galera, né? Como é que está sendo o cenário hoje? Talvez numa perspectiva mais em Limeira, mas se você tiver algo mais no âmbito nacional para falar também, pode falar, fique à vontade. Eu posso trazer algumas informações do meu cenário lá em Limeira, mas isso a gente observa que é um comportamento bastante amplo para todo o nosso país, até por conta da evolução do mercado de trabalho. Eu só esqueci, perdão, Estevão, de falar um ponto importante sobre o Estevão. O Estevão ele é da nossa igreja quadrangular lá de Limeira e ele é vereador eleito. Em 2025 ele assume a cadeira lá na cidade de Limeira. Então,
Parabéns, que Deus abençoe você nessa nova etapa aí agora em 2025. Esqueci de falar esse verdade. detalhe que é importante, que ele faz parte do Projeto Cidadania. Sim. Mais uns vereadores eleitos aqui pelo Projeto Cidadania da Quadrangular. Sim, amém. Né? É um novo desafio agora para 2025. Eu já tive a experiência, né, de 2017 a 2020, eu fui vereador também na cidade de Limeira. Nesse período de 2021 a 2024, estou na Secretaria de Desenvolvimento, mas já com novidades para 2025 sendo eleito, né? Agora, qual a pergunta mesmo? Perdão, é que a TDAH bateu alto aqui, eu esqueci de falar e no fim eu falei você. E a TDAH tá rodando aqui. Na verdade, eu perguntei sobre o cenário, né? O cenário, isso é verdade. Então, na verdade, a gente tem uma evolução gradativa desde 2016, final de 2016, quando a gente assumiu lá a Secretaria de Desenvolvimento. A gente observou que na época nós tínhamos uma quantidade de MEIs, né? Estava algo em torno de 16 mil MEIs, e esse número só foi crescendo, né? Hoje nós estamos com 35 MEIs, CNPJs MEIs. Então, veja que num período aí de menos de 10 anos, a gente mais que dobrou a quantidade quase que dobrou, né, a quantidade de empresas, microempreendedores individuais. Se a gente for contabilizar, inclusive, as MEs, as empresas de médio porte, de grande porte, lá em Limeira a gente está em algo em torno de 45 mil CNPJs. E esse é um cenário que ele tem se replicado no âmbito geral, no âmbito de fato. Tem mais alguém querendo participar aí? Querendo participar aqui. E isso, de fato, está num âmbito geral, nacional mesmo. A gente observa. Por quê? Porque, primeiro, mudou um pouquinho a relação de mercado de trabalho, né? Quando o governo trouxe a possibilidade do microempreendedor individual, muitas relações de trabalho começaram a mudar. As pessoas puderam começar a prestar serviço para mais de uma empresa, para mais de uma organização, e aí ela observou que é melhor eu ser um microempreendedor, que eu posso prestar serviço para mais de uma empresa, do que ficar num regime de CLT ali fixo numa empresa. E então mudou um pouquinho o cenário. Então a gente observa que esse comportamento não só na cidade de Limeira, mas tem sido replicado para todo o país. Até trazendo essa visão de geração de resultado, né? Porque quando você é contratado MEI, né, o seu trabalho é avaliado pelos resultados, não mais pelaquela carga horária, né? Aquela questão que Exato. Você tem algumas obrigações a cumprir, Sim. né? Isso. E até inclusive isso é no futebol, né? Tem contratos de futebol hoje que o jogador é contratado ele tem que gerar resultado, tem que atingir metas e tudo mais. Mas sobre essa questão da expansão, que foi significativa esse número que você está passando para a gente, pelo menos na cidade de Limeira. Mas a pandemia teve uma relação grande até com isso, não teve? As pessoas foram procurar o que fazer, ou se viram, Sim. né? Tem muito a ver com isso, tá? Embora o nosso cenário de empregabilidade na cidade lá, pós-pandemia, nós já tenhamos retornado e, aliás, até ultrapassado o nosso estoque de trabalho lá, né? De postos de trabalho de pessoas contratadas via CLT. A pandemia ela fez com que as pessoas pudessem se lançar ao mercado de trabalho empreendendo, né? Observando oportunidades no mercado, né? Necessidades das pessoas, porque empreender é isso, né? Você encontrar um problema, você identificar um problema, identificar uma oportunidade e dar a solução para esse problema. Então, muitas pessoas, muitos mercados nasceram durante a pandemia. A gente estava falando backstage, vamos trazer aqui para o nosso podcast. O ramo de logística aumentou drasticamente, né? Porque era necessário que
se tivesse serviços deliveries. Era necessário que tivesse... As pessoas queriam receber suas coisas em casa. Então, a logística foi um boom, né? E a grande parte dos prestadores de serviço na logística hoje são microempreendedores, porque eles podem prestar serviço para mais de uma empresa, né? Para a ML, para a Shopee e demais empresas que fazem, né, do seu marketplace a maior parte das suas vendas, né? Sim. Então, logística o ramo de alimentação, né? O ramo de tecnologia. Nossa, Limeira se tornou inclusive um polo de tecnologia. Foi durante a pandemia e pós-pandemia que a gente conseguiu inclusive ser classificado como um polo de tecnologia, porque ali nós de fato aumentamos muito a quantidade de CNPJs de tecnologia e comunicação, porque é um ramo em conjunto, né? Tecnologia da informação e comunicação. A gente é polo lá, mas por quê? Porque durante a pandemia, algo que a gente esperava evoluir, né, em longos anos, a gente teve que evoluir assim imediatamente. A tecnologia da informação teve que evoluir algo de 10 anos em um ano. Né? Essa é a conta que o pessoal faz. Então, programadores, né, a parte de suporte e toda essa turma que está vindo para o mercado de trabalho tem vindo nesse regime, no regime de microempreendedor, porque ele pode prestar serviço para mais de uma empresa. E outra, a questão geográfica também, ela não tem mais limites, né? A pessoa não está mais limitada à questão da sua cidade, ali do seu bairro. Hoje a pessoa pode estar prestando serviço remotamente para outro lugar do mundo, né? Então, a pandemia, de fato, ela trouxe, deu um boom assim, na questão do empreendedorismo, porque foi aonde surgiram as necessidades, muitas necessidades, né, que a pandemia trouxe e que precisavam ser sanadas, né? Problemas que precisavam ser resolvidos. E aí as pessoas enxergaram oportunidades e começaram a entregar soluções. E não sei se é uma percepção minha, mas hoje a gente vê a juventude muito mais propensa, né, à questão do trabalho PJ, de correr atrás do seu próprio negócio, né? Parece que isso tem despertado mais, né, nessa geração, né? Sim. Primeiro, por conta de flexibilidade, muitas vezes, né, da pessoa poder... porque para a empresa interessa o quê? A entrega do resultado, independente de horário, independente de que o resultado seja entregue, né? Lógico, respeitando datas, respeitando limites, mas ela tem mais flexibilidade. Essa flexibilidade que o empreendedor geralmente busca, né, para poder exercer outras atividades no seu dia a dia, né? Então, assim, os jovens têm sido, de fato, atraídos por atraídos por esse cenário do empreendedorismo, de ser dono do seu próprio negócio, porque ele consegue ter essa flexibilidade. Por outro lado, eu gero uma grande dificuldade na geração de mão de obra daquela que precisa ser de fato CLT. Então a gente tem algumas dificuldades e a gente tem, como poder público, né, eu falo enquanto gestor público, a gente tem que às vezes tentar equilibrar as nossas ações enquanto poder público. Para quê? Para que a gente possa ter mão de obra de pessoas que estão empreendendo, e isso é importante demais, mas eu preciso também gerar mão de obra que vai estar sob um regime CLT, em que as empresas de fato precisam, principalmente em áreas assim, talvez de serviço um pouco mais pesado, né? Ou áreas de pessoas que precisam de fato de um período determinado ali de trabalho. Então, a gente precisa, enquanto poder público, às vezes balancear as nossas ações, as nossas capacitações, para a gente poder gerar mão de obra para os dois lados, né? Senão esse empreendedor aqui que está começando no mercado de trabalho não vai ter gente para poder contratar. Então a gente tem que balancear também para poder gerar mão de obra suficiente. É uma perspectiva, um ponto de vista que eu ainda não tinha parado para pensar. De fato,
o poder público ele tem que gerar talvez incentivos para impulsionar para os dois lados, né? Para quem quer abrir empresa, mas também para que as pessoas se mantenham interessadas ainda ali em trabalhar como CLT, né? Isso é muito importante. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Na pandemia isso aconteceu. A galera ela se viu em meio a uma crise, falou: o que eu vou fazer da minha vida agora? Vou atrás de repente de fazer o meu negócio, o meu próprio negócio. Mas o que ela tem que fazer? Uma pessoa que não está mais na pandemia, mas às vezes eu tenho uma boa ideia, algo que eu acho interessante. O que eu faço com isso para ser um empreendedor? Partida, né? Exatamente. Qual é o ponto de partida para quem quer empreender? Ele tem até, faz costura, faz alguma coisa legal e não sabe o que fazer, faz por hobby. Sim. O que a gente fala para essas pessoas? Bom, aí eu vou, antes de chegar na questão da formalização do negócio, eu quero falar sobre uma diferenciação, que no Brasil a gente tem uma quantidade de empreendedores que fazem por necessidade muito maior do que aquelas que veem oportunidade. Então, por quê? Porque às vezes a pessoa é demitida do seu trabalho, se vê numa situação difícil, se vê em necessidade e passa a empreender por quê? Por necessidade. Não é nem por oportunidade, não é nem por ter uma ideia, não é nem por vislumbrar, ter a visão de um negócio que pode ser próspero. Simplesmente começa a fazer um empreendimento, começa a ser dona do seu próprio negócio porque precisa colocar alimento dentro da sua casa. No Brasil tem muito disso, né? Essa questão do turnover nas empresas. Turnover significa a rotatividade, né, da mão de obra nas empresas. Então, às vezes a pessoa se desliga da empresa, ela não tem direito a um benefício ali transitório para que ela possa se recolocar no mercado de trabalho, e ela passa a empreender por necessidade. E geralmente o que acontece com esse empreendimento que começa por necessidade, às vezes é a falta de planejamento, às vezes é a falta de buscar os melhores fornecedores, identificar no mercado de trabalho aquilo que de fato vai trazer mais resultados para ela. Então, a possibilidade, inclusive, de um negócio desse vir a fechar é muito maior do que aquele empreendedor que identifica uma oportunidade, ele inventa um produto novo, ele vê uma inovação num processo, porque geralmente esse cara está estudando para que isso aconteça. Ele estuda, coloca no papel, planeja, busca quais são seus fornecedores, seus parceiros, né, a sua cadeia de logística, de entrega, divulgação. Ele coloca todas essas informações antes mesmo de iniciar o seu próprio negócio. Esse daí é o cara que empreende por oportunidade, por visão. E aí ele tem, de fato, um negócio que tem a possibilidade de ter mais sucesso. Pode ser um negócio que não venha a ter uma vida útil tão pequena assim. Então, é bom a gente diferenciar. Então, eu sempre falo, né, para as pessoas que querem, por exemplo, empreender, que se planejem. Mesmo às vezes quando é por necessidade, que ela, antes de começar, ela possa minimamente fazer um rascunho do seu negócio para planejar, para sentir o mercado e ver... quem sabe mais oportunidades de clientes, mais oportunidades de um produto, um serviço mais eficiente. Aí, quando tudo isso tiver ok, aí vai para o campo da formalização, né? A formalização hoje, um microempreendedor, a maioria dos negócios hoje podem começar como microempreendedor, né? E aí, via sistema gov.br, né? Entrar no portal gov.br, é só fazer uma busca lá, quero ser MEI. Quando ele digitar nessa busca, quero ser MEI, ele faz o login via gov.br, né? E aí ele é dirigido passo a passo, né? A preenchimento das suas informações pessoais, a seleção da atividade da qual ele vai exercer. Ele pode exercer até 15 atividades diferentes dentro dessa MEI, ele pode colocar
né, na formalização, até 15 atividades. O capital inicial, ele pode, geralmente, as pessoas começam com nada, né? Ele pode pôr lá R$1 de capital inicial e isso daí ele ia atualizando ao longo do tempo. E é importante dizer que, eu vou trazer a realidade de Limeira, mas as cidades, elas têm, na sua grande maioria, as cidades têm parceiros que podem fornecer capacitação para, inclusive, essa formalização. Lá em Limeira, nós temos a Sala do Empreendedor e, dentro da Sala do Empreendedor, um posto do Sebrae aqui. O Sebrae aqui é uma instituição que é parceira da Prefeitura de Limeira e ela é parceira de inúmeras outras prefeituras e que eles dão suporte da informação. Inclusive, se a pessoa tiver dificuldade, ela pode, inclusive, até abrir a empresa dela ali na Sala do Empreendedor, entende? E muitas cidades têm essas parcerias que dá esse suporte. Agora, também tem um outro lugar que a pessoa pode conseguir o apoio, que são escritórios de contabilidade. Os escritórios de contabilidade, a maior parte deles fazem esse serviço de abertura da empresa gratuitamente. Tá? Então, até porque é um serviço gratuito, é um serviço do governo que é gratuito, a formalização MEI. Então, os escritórios podem fazer isso também de maneira gratuita. Alguns escritórios acabam cobrando, por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela não tem a instrução necessária, não tem a informação necessária, e aí é necessário toda uma declaração anual da MEI. Então, aí o contador acaba cobrando por esse serviço, né? Para realizar a declaração. Uma consultoria, exatamente. É porque não tem café de graça, né? A não ser aqui no Passeio Convosco que tem a minha, né? Mas, assim, então, a formalização, nós temos esses dois métodos, via online, via site do gov.br. Quero me formalizar, quero ser microempreendedor. É muito fácil, é intuitivo, sabe? Assim, mas aquela pessoa que tem dificuldade, ela pode encontrar apoio. O MEI, então, ele não tem obrigatoriedade de ter um contador ali? Não tem obrigatoriedade. Contanto que a pessoa faça a declaração anual, né, de faturamento, que é sempre ali no período de abril até maio, junho, alguma coisa assim. E é interessante falar, já que nós estamos falando... Aliás, antes de abril. Nós estamos falando sobre o MEI. O Estevão já falou isso, que o MEI é, de repente, a porta de entrada ali para quem quer iniciar o negócio. Às vezes as pessoas já até fazem alguma coisa, só que não formalizado ainda, né? Sim. Mas o MEI ele tem alguns benefícios por se tratar de um incentivo do próprio governo, né? Exato. O MEI ele não paga imposto? Como é que funciona isso? Na verdade, existe uma mensalidade do MEI. Certo. Hoje deve estar girando em torno dos R$80 mais ou menos. Ok. Não mais do que isso, mas é importante que a pessoa formalize o seu negócio, porque quando a pessoa está registrada numa empresa, ela tem direitos trabalhistas, né? Então, se ela sofrer algum acidente de trabalho, ela pode ser coberta pelo INSS, que é o seguro, né? Ela tem a possibilidade de se afastar. Agora, se eu sou empreendedor, como é que eu faço? Então, para o microempreendedor individual, é importante que ele mantenha essa mensalidade em dia, porque se houver alguma coisa com ela, né, com essa pessoa, algum acidente de trabalho, às vezes até a pessoa é uma mulher que precisa ter o período de gestante, ela pode recorrer, inclusive, ao INSS, ao benefício, exatamente. Tá? Legal. Então, é importante essa formalização para ela assegurar direitos, né? Assegurar direitos que é importante. E partindo um pouco para um outro lado, né? A gente vê que muitos empreendedores talvez tenham dificuldade, às vezes tem uma grande ideia ou faz um grande serviço, sabe prestar um serviço de qualidade, mas tem a dificuldade na venda, né, daquele serviço, né? Que eu acho que o maior problema talvez de um empreendedor é saber vender a si mesmo ou o seu produto, né? Sim. Que dicas que a gente pode dar para essa pessoa que quer iniciar o projeto dela? Ou já iniciou. Ou já iniciou, mas está com dificuldade de alavancar o seu empreendimento, o seu projeto?
Eu falo que nós, seres humanos, a gente nunca consegue ter resultados sozinhos. A gente sempre precisa de parceiros. Então, esse empreendedor, ele precisa recorrer a parceiros. Parceiros que possam ajudar nessa divulgação. Eu mesmo sou uma negação, às vezes, para fazer a minha própria divulgação do meu trabalho, né? Mas aí eu tenho que recorrer a parceiros, né? Eu preciso ir num Matheus que sabe lidar com as ferramentas digitais, que consegue propagar isso via Instagram, sei lá, qualquer plataforma que nós temos hoje tem que ser usado, né? E muitos empreendedores, né, que fazem produtos excelentes, têm uma inovação enorme, mas não sabe vender, né? Então a gente precisa dar mão à palmatória, que a gente não sabe tudo. Sim. Né? Então precisa, às vezes, você firmar parceria com alguém que possa te ajudar com essas ferramentas, ou aprender a usar essas ferramentas, né? Então, se eu não sei e não tenho condições de buscar um parceiro, de pagar um parceiro, aprender, né? Hoje a internet ela tem a facilidade, a inteligência artificial, né? O próprio YouTube, que tem tutorial para tudo hoje, né? Você consegue aprender e desenvolver. Vai ser tão bom quanto talvez de um profissional? Provavelmente não. Já é um começo. Mas já é um começo, né? Então, se expor, tem que estar nas mídias sociais, tem que estar nas redes. Às vezes a pessoa fala assim, mas meu cliente não está lá. O cliente dela pode não estar, mas alguém que vai indicar para alguém pode estar lá. Sim. Não é? Então... E às vezes a gente foca, né, na questão das redes sociais, mas hoje em dia você precisa de um serviço, você vai onde? No site de busca ali, o Google, né? E ali você também pode anunciar no Google, né? Tem pessoas que às vezes não sabem disso, mas você pode anunciar ali no Google. A posição que você vai aparecer na pesquisa. Então, às vezes seu negócio, né? Você tem um negócio ali de uma mecânica, né? Uma borracharia que seja, né? Pô, furou meu pneu do carro. Vou pesquisar no Google aqui onde tem uma borracharia. Às vezes não adianta ter um Instagram. Você não é tão comum ver um Instagram de uma mecânica, né? Você vai direto no Google, né? Sim. Então são áreas, né, que você tem que estar ali. Mas o próprio Sebrae, você falou do Sebrae. O Sebrae dá cursos e tem esse incentivo de orientações, né? Exato. Então a gente divulga a ferramenta do Sebrae porque, além deles darem essa consultoria na formalização, eles também têm os cursos, capacitações, suporte, muitos deles gratuitos, muitos mesmo. Alguns deles, inclusive, EAD, que facilita, né, a questão da realização. Então, eu não consigo durante o dia, mas à noite você consegue entrar e receber essa capacitação. Então, é uma ferramenta importante mesmo, o Sebrae, dentro lá de Limeira, eles são nossos parceiros de primeira hora. Acho que vai muito do interesse também, né? Se você não basta só ter um negócio, você tem que querer que ele cresça. A gente estava falando no backstage sobre essa questão. Às vezes, a percepção que a gente tem é que o empreendedor é quem tem uma empresa, mas ele pode ser um mau empreendedor, né? Exato, né? O mau empreendedor é aquele que não busca inovar, não busca divulgar o seu produto, o seu serviço, que atende mal. Tem gente que pode ter um excelente produto, mas se atende mal, dificilmente esse negócio vai sobreviver, sabe? Porque por um tempo ele pode ser o único fornecedor, até alguém fazer o mesmo produto que ele, né? E entregar melhor que ele, né? Então é importante. A palavra de Deus fala isso, que tudo que a gente for fazer, que a gente faça com amor, não é? E o empreendedor, ele precisa empregar amor, não só no desenvolvimento do seu produto, da sua solução, mas também no relacionamento dele com o seu cliente, com o seu fornecedor, com seus parceiros. É preciso. Né? E para quem vai abrir um negócio, eu entendo, sei lá, eu penso que uma das maiores dificuldades ou obstáculos que eles enxergam talvez seja o medo do fracasso.
É isso mesmo, as pessoas têm muito medo do fracasso, isso impede de abrir o seu próprio negócio e gera uma dependência de ser registrado sempre. Ou até mesmo a mudança, né? Que nem muitas vezes é pela necessidade, né? Como o Estevão falou, né? Então, às vezes a pessoa está acomodada ali no seu serviço e só vai correr atrás do sonho, né? do seu empreendedorismo quando realmente a necessidade bate a porta. Porque às vezes a pessoa sabe fazer uma coisa, mas não sabe o que fazer com o que ela sabe fazer. Né? Quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que, puxa vida, eu tenho um sonho de abrir um negócio assim, assado, mas estão lá ainda na zona de conforto, né? Empreender é sair da zona de conforto, muitas vezes, né? Com planejamento, eu sempre falo, gosto de frisar isso, com planejamento, com definição de parcerias, de cadeia de entrega, tudo mais. Só que é sair da zona de conforto. Muita gente está lá no CLT, está lá no seu trabalho, está numa situação confortável, tem um grande sonho, mas não faz realizar o sonho porque não tem coragem. Né? Eu até brinco, quando eu levo as minhas palestras para os jovens, né, nas escolas. Vocês lembram daquele personagem Coragem, o Cão Covarde? Sim. Né? Eu gosto de usar a figura dele, porque apesar do nome dele, né, ser Coragem, ele é medroso. Ele é covarde. Né? Ele é medroso ali. Só que quando acontecem os problemas ali dentro da casa, né, quem é que resolve? É o Coragem. Mesmo com medo. Mesmo com medo. Então ele negocia o medo. Né? Ele negocia o medo. E ele, de fato, vai em frente empreender. Ele não guarda o medo para ele. Embora ele tenha medo, ele calcula os riscos dele, mas ele vai empreender. Ele sai da zona de conforto. Então, é necessário que nós tenhamos coragem. Né? Coragem para empreender. É uma das características do empreendedor, ser corajoso. Ainda mais no Brasil. Né? No Brasil... ser empreendedor assim... Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Por conta corajoso. de carga tributária, por conta de dificuldades, a tributação que ela é escalonada, né, nos produtos. Então, enfim, no Brasil, para ser empreendedor, precisa ser muito corajoso. E a gente tem que enaltecer quem empreende no Brasil. Com certeza. E trazendo isso um pouco à luz da Bíblia, né? Às vezes a gente pensa que quer ser um empreendedor porque busca um enriquecimento individual, né? Mas ser empreendedor não é somente, né, por enriquecimento, mas um propósito ali, né, coletivo. Sim, sempre com propósito, né? A palavra de Deus fala que o coração do homem faz planos, mas é Deus que dá a palavra final, não é? Então, é importante que a gente tenha propósitos, inclusive, alinhados com Deus. Sim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente planeja, coloca tudo isso no papel, mas entrega isso ao Senhor, entrega a Deus para que Ele possa dirigir os nossos negócios, a gente é só um mero administrador aqui terreno, né? Mas que Deus é, de fato, nosso grande dirigente daquele negócio, a possibilidade do negócio prosperar, com certeza, ela é muito maior. Né? E é prosperar e não enriquecer. Exato. Quando você prospera, você abençoa outras pessoas. Quando você prospera, você não gera uma riqueza somente para você. O teu produto e o teu serviço, quando é entregue para as outras pessoas, vai servir de bênção na vida das pessoas. Né? Aquele produto vai ser eficiente para as outras pessoas. Aquele serviço vai ser o melhor para aquelas pessoas. Então, empreender à luz da Bíblia significa não somente enriquecer, mas significa também entregar valor às pessoas. Né? Muito, muito profundo. E, de fato, eu falo isso para a Camila lá no salão. A minha esposa tem um salão de cabeleireiro, a gente conversa muito sobre isso. Ela tem algumas profissionais, colaboradoras do salão, e a gente fala, amor, que a gente possa crescer cada vez mais para abençoar mais pessoas. Isso não é demagogia. Demagogia não, o nosso propósito, é diferente. Então a gente entende que, de fato, a prosperidade está relacionada em crescendo junto, para que outras pessoas possam crescer junto com você.
você dá a oportunidade, inclusive, para que às vezes um colaborador seu possa empreender lá na frente. Exato. Tem gente que segura, inclusive, o crescimento daquelas pessoas que estão ao lado, que estão te servindo ali, né? E você não dá oportunidades, você acaba segurando que aquela pessoa possa crescer e lá na frente ser empreendedor com medo da concorrência, né? Mas o sol nasceu para todos. Deus deu o sol, a chuva, né? Todos os recursos que nós temos, Deus deu para todos, né? Então é importante que a gente, como líder, né? Que um empreendedor, ele é líder. E os líderes precisam entender que para ele crescer, ele precisa que quem está à sua volta também cresça, né? Para que seja saudável. E se caso, né, esse colaborador lá na frente vier a ser um concorrente, que seja abençoado também, né? A gente não pode ser egoísta, porque existe mercado para todo mundo. Sim, é verdade. Existe mercado para todo mundo. Ele falou um ponto, acho que foi o Estevão ou o Matheus que falou um ponto importante sobre entregar ali os planos para Deus, né? Você falou até o versículo que o coração do homem faz planos, mas o realizar de Deus. Ana, ela é a prova de que quando a gente entrega o nosso sonho no lugar certo, nas mãos de Deus, os resultados são maiores do que a gente esperava, porque Ana queria um filho. Ela não sabia que quando Deus desse o filho para ela, ele seria um dos homens mais importantes de toda a história. Um homem com tríplice função, né? Então, Samuel, né? Então, assim, entregar nas mãos de Deus, confiar que ele vai fazer acontecer, às vezes maior do que a gente mesmo imagina, como foi com Ana, né? E assim, se a gente for levar à luz da Bíblia exemplos de empreendedores, a gente pode lembrar dos discípulos de Jesus, né? Quem estava com Jesus foram empreendedores que quando o ministério de Jesus começou a crescer, na verdade eles precisavam de mantimento, precisavam, né, do sustento do dia a dia. E as pessoas que estavam ao redor de Jesus compraram campos, compraram negócios para que pudesse sustentar o ministério de Jesus, sustentar o início da igreja. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, tem muita gente que demoniza, né, a questão da prosperidade, demoniza essa questão de ser dono do seu próprio negócio, mas isso é algo bíblico. Isso é algo bíblico, porque o ministério de Jesus só pôde ser sustentado porque tinha pessoas empreendedoras ao redor dele que faziam ali, geravam negócios que pudessem sustentar o ministério de Jesus. Que Jesus precisasse disso? Não. Mas as pessoas que estavam ao redor de Jesus precisavam para a subsistência mesmo do ministério. Cada um tinha um propósito em torno do reino, né? Então, exatamente. Cada um pode contribuir de alguma forma. Sim. E essa questão do propósito, ela é muito forte hoje, né? A gente vê grandes marcas, né, pregando um propósito, né? Até cristão ou não, a empresa ela tem que ter um propósito ali bem definido para dar certo, né? Provérbios 21:5, eu até fiz uma listinha de alguns versículos que podem nos nortear nessa questão. Diz assim, os planos do diligente certamente dão lucro. Do diligente é aquela pessoa que planeja, que faz tudo meticuloso, né? Mas todo que se apressa tende para a pobreza. Então é aquela pessoa que não planeja, que não faz nada alinhado com propósito, não se preparou. Então é bíblico, né? Certamente dão um lucro. Por quê? Porque planejou, porque estabeleceu uma rede de apoio bem estabelecida, é visionário, tem coragem, né? Tudo isso, né? Na verdade, a Bíblia ela traz soluções para todas as áreas da nossa vida, né? Para tudo. Até para você que quer empreender. E eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente aí está com o sentimento de que pode empreender. E o mais interessante, não só empreender para você mesmo, mas empreender na empresa no qual você está trabalhando. Nós aprendemos aqui hoje isso. Exato. Gravar isso. Não, e de fato, assim, o que a gente recebe muito de reclamações das empresas, porque a gente está lá, a gente está atendendo os empresários que desejam contratar pessoas,
é assim, poxa vida, falta aquela pessoa com comprometimento dentro da empresa, falta aquela pessoa que saia um pouquinho fora da caixa, que tenha ideias, ou falta aquela pessoa que percorre aquela milha a mais, né? Você dá o serviço para a pessoa, a pessoa só vai fazer aquilo, mas tem um problema acontecendo do lado dela e ela não está nem aí para aquele problema. Então, os empresários reclamam muito disso. E é necessário que as pessoas tenham um perfil empreendedor, e quem tem perfil empreendedor dentro das organizações vai percorrer essa milha a mais, vai resolver aquele problema que não é dela. A parábola dos talentos, né? Exato. Né? A parábola dos talentos. Era algo que tinha marcado aqui também. Porque o cara enterra o talento, né? O talento, o que era o talento na época? Era a moeda, era uma moeda, né? E o cara enterra o talento com medo. É aquele cara que só faz aquilo que ele tem que fazer, que ele não vai, de fato, resolver outros problemas, né? E angariar novos talentos. Só está preocupado em bater o cartão e receber ali no dia 5, né? Não, a pessoa está contando, né? 15 para 5, 10 para 5. Já está se trocando. Se está preocupado só com 15 para 5, tá bom. Tem gente que dá 3 horas e está olhando, falta 2 horas para ir embora. Chega preocupado com a hora do almoço. Exatamente, de hora de ir embora. Não, e outra, né? Vamos lembrar que a gente está em São Paulo, uma megalópole. Hoje aqui a vida ela é 24 horas, né? E eu falo muito pro pessoal lá de Limeira, que a gente, lá em Limeira, a gente é uma cidade de interior, mas já tem um comportamento de mercado que exige já comportamentos de metrópole. Porque cada vez mais as pessoas estão precisando de serviços e produtos a qualquer hora do dia. E aí a gente vai contratar uma pessoa, ou o empreendedor, ele quer funcionar somente num horário específico. Mas é necessário que as pessoas entendam que o comportamento mudou. Hoje as empresas contratam para horários noturnos, empresas principalmente de serviços, né? Contratam muito para horários diversos. A pessoa tem que entender que ela não vai trabalhar mais como antigamente, das 7 às 5, de segunda a sexta. Vai ter que se submeter, às vezes, a um trabalho de escala, né, que ela vai folgar num dia diferente, que não seja o domingo. Então, de fato, é preciso o comprometimento, né, e enxergar que o mercado exige outro comportamento, não mais aquele de antigamente. Agora é necessário, de fato, que as pessoas tenham um comportamento que entenda que o mercado está diferente. O mercado exige que as pessoas se desprendam um pouco mais, que entendam que é um novo cenário, um novo contexto. É um comprometimento maior, né? Até mesmo aqueles que trabalham num suporte, né? Que hoje em dia a maioria dos suportes são 24 horas. 24 horas. Né? E a gente até reclama às vezes quando não é, né? O serviço 24 horas. Né? Exato. Porque quando a gente tem um problema, a gente quer ter esse problema resolvido na hora. Né? O imediatismo da nossa sociedade hoje exige esse comportamento, né? Que os serviços sejam 24 horas. Porque quando você tem um problema, você quer ser resolvido, quer ter ele resolvido na hora. E às vezes, de fato, é emergente. Né? De fato, é emergente, tem que ser resolvido. E as pessoas têm que entender que hoje, né, os empreendedores estão contratando pessoas que tenham comprometimento. E aí, às vezes, o jovem reclama, mas a gente não tem oportunidade, a questão do primeiro emprego e tudo mais. Mas por quê? Porque às vezes as empresas estão optando em contratar pessoas talvez da meia idade, porque já tem um senso de comprometimento maior, ao invés do jovem, que o jovem já não está mais tão comprometido assim. Então, aí é do poder público a função de quê? Levar informação para o jovem, mostrando que, olha, o cenário é outro, olha o que o mercado está esperando de você, está esperando que você seja mais comprometido, né? A palavra de Deus fala, o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Então,
não há mais espaços para ser preguiçoso, né? Tanto para quem empreende, tem que ter coragem, tem que sair da zona de conforto, mas para quem empreende dentro das organizações também. A palavra de Deus fala isso, a gente tem que empregar amor, né? E parar de ser preguiçoso, na verdade. É isso. Cara, chegamos ao fim do episódio, Estevão. Eu queria te agradecer muito por ter vindo de Limeira para cá, mais um de Limeira. Sim. E vocês não sabem, tá? Mas tem um detalhezinho aqui. Eles são parentes. O Estevão e o Matheus. Parente a gente não escolhe, né? Tem que fazer, né? Fazer o quê? Vocês são primos, é isso? Primos de primeiro grau. Primos de primeiro grau. E eu tô sabendo que tem até disputa no futebol, aí um dá chapéu no outro. Eu acho que é o Matheus que leva chapéu aí, mas tudo bem. Na verdade, as pessoas menosprezam pelo físico. Mas quem corre é a bola. Já diria Isso aí. O grande filósofo. Quem corre é a bola. Ô, Estevão, mas de verdade mesmo, agradeço realmente a sua participação aqui no podcast de hoje. Eu tenho certeza que foi muito bom para você que acompanhou, porque para nós aqui foi muito importante, muito esclarecedor e incentivador. E até o pessoal de casa, né, que nos acompanha, viu que foi um tema diferente, se gostou, comente aí, né, porque a gente saiu um pouco daquele assunto, né, da igreja em si, a gente trouxe uma outra linha, então se você gostou, comente aí para mais episódios como esse. Mais temas como esse, né? É isso. Se quiser mandar um abraço, um beijo para alguém aí. Eu tenho que mandar um abraço e um beijo para a mulher, para o filho, para Amanda, meu filho Davi. Para minha mãe, para meu pai. Menos para Xuxa. Xuxa pode. Não. Pode mandar aqui, ó. Tá certo. Não, eu quero, de fato, agradecer pela oportunidade de poder estar falando com vocês, trazer informações sobre esse tema que foi... nossa, passou tão rápido aqui, né, gente? Passou tão rápido. E foi muito bom para mim, porque a gente sempre aprende, né? Mesmo quando a gente vem para trazer informação, a gente aprende também. E assim, agradecer mesmo mais uma vez por dar a oportunidade da gente poder falar desse tema. Eu quero deixar uma sugestão de tema, hein? Pode deixar. Vou deixar. Que é empregabilidade, né? Algo específico para empregabilidade, comportamento que as empresas estão precisando. Está diretamente ligado ao empreendedorismo. Está ligado ao empreendedorismo, mas dá para aprofundar mais em questão de empregabilidade. Então, dando essa sugestão de tema, né? Legal, tá anotado. Tá anotado. Eu quero agradecer imensamente mesmo, e espero que todos tenham gostado. Que isso, foi top demais. Hoje Com foi certeza. sensacional. Galera, é isso. Matheus, tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Caíram aqui no estúdio. Deus abençoe.